2 Coríntios 5,19 diz assim: Deus em Cristo estava reconciliando o mundo, isso é, as pessoas, né? Não lançando em conta os pecados dos homens, do ser humano, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Eu quero falar um pouquinho a respeito dessa questão, né, de reconciliar. Então, nós, na verdade, todas as pessoas estavam perdidas, né, destinadas a uma eternidade longe da presença de Deus. Então, Deus tomou a iniciativa, e reconciliação significa restaurar o vínculo entre duas partes que estavam separadas, né? Em virtude do pecado lá de Adão e Eva, lá em Gênesis, o ser humano ficou separado de Deus e precisava ser reconciliado, e só havia um meio de reconciliação, só através da vinda de Cristo, né? Sendo Deus, ele se fez homem, como Adão e Eva tinham entregue o domínio para um homem teria que vir. E Jesus se fez homem para, né, ir até a cruz, morrer, para satisfazer a justiça de Deus. Então, existe uma verdade maravilhosa nesse texto. Foi Deus quem tomou a iniciativa, né, de nos reconciliar consigo mesmo através de Cristo Jesus. Estávamos distantes de Deus por causa do quê? Por causa do pecado original, né? Mas Deus ficou esperando, né, que a gente se reconciliasse com Ele? Não. Deus não ficou esperando. Ele tomou a iniciativa e enviou Jesus. Ele veio ao nosso encontro. Então Deus estava em Cristo reconciliando consigo cada um de nós, né? Então a ideia aqui de reconciliação envolve uma troca, né? Cristo tomou o nosso lugar, Cristo assumiu aquilo que era nosso para nos oferecer aquilo que era dele. Não merecíamos a salvação, perdão, não merecíamos o que? A condenação, mas ele nos ofereceu perdão. Nós estávamos separados e ele nos aproximou. Nós estávamos perdidos e ele nos deu vida. A cruz é a maior demonstração de amor que Deus deu para cada um de nós a fim de restaurar nosso relacionamento consigo mesmo. Então, em Deus sempre há uma nova oportunidade. O texto diz que Deus não lançou em conta os nossos pecados. Isso não significa que o pecado não tem importância. Significa que em Cristo, Deus não trata mais conosco segundo aquilo que fizemos, mas segundo a obra que Cristo realizou por nós. Por causa de Jesus, recebemos perdão dos pecados, restauração da nossa comunhão com Deus, transformação da nossa mente, esperança e o maior presente, que é a nossa salvação, a vida eterna para todos aqueles que creem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, em Deus existe uma nova oportunidade. Quem foi reconciliado recebe uma missão, né? Observe que Deus não apenas nos reconciliou, Ele nos confiou a tarefa de anunciar essa reconciliação. Quer dizer, todos nós que um dia tivemos um encontro com Jesus, temos agora a tarefa de anunciar Cristo como o Deus que se fez homem, habitou entre nós, foi para a cruz, mas pelo poder do Espírito Santo ressuscitou ao terceiro dia. Então, também existe um ide que precisa acontecer dentro de nós. Precisamos romper barreiras, barreira do orgulho, do ressentimento, da mágoa, barreira da falta de perdão. Então, às vezes nós queremos levar o Evangelho para longe, para outros países, mas ainda precisamos permitir, né, que o Evangelho atravesse algumas barreiras dentro de nós. Porque fomos perdoados, podemos perdoar, né? Talvez você tenha algo no teu coração, alguém que te feriu, né? Então, Deus perdoou cada um de nós, os nossos pecados, por meio de Jesus. Então, eu não posso reter, né, aquele que me ofendeu. Eu tenho que oferecer também o perdão, independente da posição da pessoa. Não, vou esperar vir até mim, não. Eu vou tomar a iniciativa, porque um dia Deus, em Cristo, tomou a iniciativa de trazer salvação para a minha vida, então não importa, sabe, aquilo que fizeram para mim, o que importa é que eu sempre vou ter um coração que vai perdoar as pessoas, porque eu recebi essa graça. Faça hoje uma pergunta a si mesmo: existe alguém com quem preciso me reconciliar? Talvez seja necessário, né,
você dá o primeiro passo, de repente dar um telefonema, de repente mandar uma mensagem dizendo, olha, eu quero declarar sobre a tua vida o perdão, pois fui perdoado sem ter merecimento. E que Deus possa aí usar a tua vida para também ser um instrumento de reconciliação com as pessoas. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Deus de amor, obrigado porque por meio de Cristo nós fomos reconciliados contigo, Deus amado. Obrigado porque o Senhor não nos tratou segundo os nossos pecados, mas nos alcançou com sua graça e seu perdão. Que o Senhor retire de nós todo orgulho, todo ressentimento, toda mágoa e mostre-nos com quem precisamos nos reconciliar. Dá-nos coragem para darmos o primeiro passo, humildade para pedir perdão e graça para perdoar. Que sejamos, Senhor, mensageiros da paz e instrumento de reconciliação onde estivermos. Que possamos dar esse primeiro passo em o nome de Jesus. Amém. Ótimo dia aí. Deus abençoe a todos.